Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 33, caráter da revelação espírita, a Gênese, capítulo 1. Então, o cronômetro é contra mim, eu começo a falar, de repente vai embora os minutos, mas não eu falo demais também, né? Você concorda que eu falo muito? Mas não é necessário. Ora, o esmiuçamento a gente tem que falar. Se a gente não explica, né? Quando, por exemplo, você imaginava que, por exemplo, a primeira revelação e a segunda revelação de ordem humana. A terceira revelação é de ordem dos espíritos. É obra dos espíritos que não tem interferência nenhuma do ser humano. Mesmo sabendo que a primeira e a segunda revelação é de ordem divina, porque se tratando de Moisés e se tratando também de Jesus, é de ordem divina, porque as três revelações, todas as três foram programadas por Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós entendemos que a primeira revelação, os 613 mandamentos criados por Moisés, entrou em desuso pela vaidade, pela obra humana, pelo orgulho, pela vaidade. Olha só, até naquela época, coitadinho de Moisés, tinha essas coisas também. Mas também não foi fácil para Moisés também imperar naquela época, né? Ser um legislador hebreu, não foi fácil para ele. E depois vem Jesus. Mas mesmo assim, Jesus é a segunda revelação, que é de ordem humana. Ah, mas não é porque é Jesus, não. Mesmo sendo Jesus, a segunda revelação sobre a responsabilidade dele foi de ordem humana. A doutrina dos espíritos, codificada por Hipólito Leon Denisard Rivail, é que é de ordem dos espíritos, porque os espíritos que a ditaram, eles que a ditaram. Kardec apenas compilou. Então você entende com todo respeito, né? Por exemplo, só para simplificar, porque às vezes a pessoa pode não entender a obra de Kardec. É lógico que Kardec ele sempre foi assim uma pessoa muito analítica. Ele estudou muito, ele analisava, olha, a doutrina espírita hoje é o que se deve a Kardec e não aos espíritos. Que isso, Luiz? Mas a doutrina espírita não é de ordem dos espíritos? Sim, mas tudo que os espíritos enviava a Kardec, Kardec passava tudo pelo crivo da razão. Kardec buscava a fundo. Ele estudava minuciosamente os fatos. Ele estudava minuciosamente os fatos. Kardec agia como um químico em um laboratório. Kardec agia como um químico no laboratório. Porque você sabe que o químico, ele tem uma planilha, né? Então, todos os produtos químicos, essa planilha ali lhe garante a quantidade dos produtos
que podem ser acrescentado nesse, acrescentado naquele. Então, por exemplo, 2 gotinhas nesse, 1 gotinha nesse, 3 gotinhas naquele. Você está entendendo, né? Então, Kardec, ele era mais do que um químico, um pesquisador, um cientista, um físico. Ele era tudo. Um botânico, um geólogo, um astrônomo. Kardec era tudo nesse sentido de análise. Porque ele não ia pegando todo o material que os espíritos lhe enviavam e ia transformando em livro, não. Ah, tá bom, muito obrigado, espírito. Zéfiro, porque Zéfiro era um dos espíritos mentores que o assessorava. Zéfiro, muito obrigado, viu? São Luís, muito obrigado. Erasto, muito obrigado. Não era assim, não. Ele estudava a fundo até ele chegar à conclusão, a concluir-se realmente a veracidade dos fatos. Nós vemos isso nas mesas dançantes, girantes. Nós vemos isso nas comunicações do sim e do não da letra do alfabeto. Nós vemos isso nas comunicações através das cestas e da caixa de papelão, da caixinha de vime e tudo mais. Nós vemos isso nos trabalhos que ele participava das pancadas, 2 pancadas sim, 1 pancada não, e tatatá, e tatatá, e tatatá, como um telégrafo, né? E ia se formando textos e mais textos, e livros e mais livros. E nós vemos isso quando os espíritos mesmos indicaram: bote o lápis na mão do médium, porque tudo não passa-se de um apêndice. O médium não passa-se de um apêndice. Bota o lápis na mão do médium, que nós escreveremos da mesma forma como nós escrevemos usando a cesta de vime, a cesta, a prancheta, a caixa de vime. Quando nas mesas dançantes e girantes, todo mundo ali dando gargalhada e Kardec analisando, raciocinando. O que está acontecendo aqui? Por que essas mesas estão se erguendo? Influenciadas por quais tipos de energias? Energias eletrostáticas? Ou um tipo de energia que nós desconhecemos? Estão movidas por inteligências? Que inteligências são essas? Essas cadeiras, essas mesas, respondem os nossos pensamentos? Como? Por que elas estão respondendo? Ora, não é brincadeira o que está acontecendo aqui. Há muito mais coisas que precisam ser investigadas. Aí Kardec entrou num laboratório de pesquisas íntima que só ele, o resultado nós temos hoje, a doutrina dos espíritos. Então você consegue entender que agora nós podemos dizer que o espiritismo codificado
por Hippolyte Léon Denisard Rivail, de fato é a terceira revelação. Até então nós não podíamos dizer. Até então não podíamos dizer. Sabíamos sim que Moisés e Jesus era a primeira e segunda revelação, mas a respeito da terceira revelação nós ainda não tínhamos certeza. Nós só viemos a ter certeza agora, aqui, no final da questão número 10. Quando os Espíritos assim nos informam. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Vamos lá. O Cristo e Moisés foram os dois grandes reveladores que mudaram a face ao mundo. E nisso está a prova da sua missão divina. Uma obra puramente humana careceria de tal poder. Ninguém podia fazer o que Jesus fez. Ninguém podia substituí-lo. Porque tudo na terra encontra-se embasado no Cristo. Gente, às vezes a gente pronuncia certas coisas aqui muito profundas e as pessoas não raciocinam. Acabamos de dizer uma. Tudo na terra se fundamenta-se no Cristo. Tudo. Sabe por que você no teu emprego age com honestidade? Você não rouba, você não aceita propina, porque você age embasado no Cristo. Sabe por que você no teu emprego aceita propina? Sabe por que no teu emprego você desrespeita dos funcionários? Sabe por que você procura burlar as leis? Porque você desobedece à luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você desobedece os desígnios de Deus trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Você ignora o Cristo. Então agora nós podemos. Aí você se lembra que eu prometi falar de Chico Xavier nesse vídeo agora. Não tem dislexia não, gente. Você consegue entender agora que Chico Xavier, por 100% da humanidade, não é tido como quarta revelação. Porque, de fato, os bons espíritos, através de Hippolyte Léon Denisard Rivail, prometeram que seria só 3 revelações. Mas você entende? Isso é entre nós aqui. Vamos falar só entre nós no pé do ouvido, só para ninguém escutar. Só os meninos da escola. Você consegue entender que ninguém conseguiu esmiuçar as 3 revelações, Moisés, Jesus e o Espiritismo, melhor do que Chico Xavier. Ou melhor, os bons espíritos que através dele trabalharam. A dupla Chico e Emmanuel, ninguém conseguiu fazer o que esses 2 seres fizeram perante as 3 revelações. Então, para mim, Chico Xavier é a quarta revelação. Se você parar para observar, gente, todas as obras de Chico Xavier representam a codificação espírita. Observa, as obras de Chico Xavier tratam de ciência, filosofia e de religião.
não só trata como esmiuça filosofia, psicologia, ciência, filosofia e religião. Esmiuça. Busque nas obras de André Luiz. As obras de André Luiz é um tratado de ciência, filosofia e de religião e de revelação. Presciência. Previsões. É o que trata a Gênese. Observa isso nas obras de André Luiz. Observe as obras de Humberto de Campos. Não precise mais. Observe as obras de Emmanuel através de Chico Xavier. Vinha de Luz. Eu não vou me lembrar todos, mas vamos um pouquinho. Vinhas de Luz, Pão Nosso, oh meu Deus, mas eu tenho elas aqui, Jesus, Maria, José. Você entende os livros que eu quero dizer? Eu tenho aqui, só que não está aqui. Ai, Jesus, achei um, graças a Deus. Não, Vinha de Luz. Vinha de Luz, acho que Boa Nova. Acho que é Boa Nova, né? O Pão Nosso. Se você pegar essa coleção de livros aqui, de Emmanuel, Luiz, você não tá enrolando, não? Não, porque eu vou fazer um outro vídeo. Não estou preocupado com isso, não. Preocupe com isso, não, gente. Eu sou, como se diz os meus amigos, manos, eu sou de boa. Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva. Agora eu te pergunto uma coisa. Esses livros de Emmanuel é o esmiuçamento de qual livro da codificação da doutrina dos Espíritos? Luiz, mas isso faz parte da Gênese? Faz, gente. Nós estamos tratando ainda aqui da questão número 10. Para você ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vídeos já gravamos hoje e nós vamos gravar mais ainda. E ainda não terminamos a questão número 10. Nós não estamos preocupados com... Igual o professor não se preocupa com a quantidade, sim com a qualidade. Então, o importante é esclarecimento. As pessoas não são esclarecidas, né? Porque não tem quem esclarece. Então, quantas informações as pessoas recebem num simples trabalho como esse que fazemos? Então, você sabia qual livro das 5 obras de Kardec, os livros Espíritos, os Médios, o Evangelho, estas obras de Emmanuel é o esmiuçamento de qual obra de Hippolyte Léon Denisard Rivail? 1, 2, 3, 4, 5. Não adivinhou. Estas obras é o esmiuçamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só para você ver. A mensagem, quem segue? Não vou ler tudo não, só para você ver uma coisa aqui, E outra vez lhes falou Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, 12. 8, 12 está na onde? No Evangelho segundo o Espiritismo. Aí Emmanuel vem e faz um esmiuçamento a respeito desse versículo deixado por João no 8, 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todas essas obras de Emmanuel resume
desculpa, o Evangelho segundo o Espiritismo. Os 16 ou 17 livros de André Luiz, eu tenho que explicar isso porque faz parte da Gênese, do princípio, da origem. Os 16 ou 17 livros de André Luiz, além de fazer parte da ciência, da filosofia e da religião, ainda esmiuça o mundo espiritual. A erraticidade, porque eu não sei se você sabe, ninguém nunca havia esmiuçado a erraticidade tanto quanto André Luiz através de Chico Xavier. E se algum espírito esmiuçou, passou-se em branco devido à ignorância da época e da humanidade. Então observe, outro item. Emmanuel, quantos livros Emmanuel tem em matéria de romance? Os romances mais sérios da doutrina dos espíritos é o romance de Emmanuel. Primeiro, vamos lá pelo dedinho. 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. O que significa isso, gente? As 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Paulo Estevão e Renúncia. Tem que estar com a cabeça um pouquinho boa, não tem? Porque a gente tem que voltar no princípio das coisas, do que aconteceram e do que acontecem, para mostrar o princípio. Às vezes não é tão importante ler aqui na Gênesis uma página inteira, mais 2, 3, 4 linhas e gravar 4, 5, 6, 8 vídeos. Porque o importante é a informação. E mesmo assim, 6 vídeos até agora, quanta informação eu ainda possuo em minha cabeça, que eu confesso a você, eu vou desencarnar e eu não vou conseguir passar a alguém as informações todas que eu possuo em minha cabeça. Agora, isso faz parte do processo evolutivo. Cada um é cada um. Então, se nós ligarmos uma coisa com a outra, tem a ver. Por que Emmanuel psicografou 5 romances? Os 5 romances representam as 5 obras básicas. André Luiz, ou melhor, esses livros de Emmanuel representam o esmiuçamento do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Evolução em 2 Mundos é o livro mais científico de André Luiz. É o livro que trata 100% de ciência. Nosso Lar trata de revelações da erraticidade. Ação e reação, trata-se de causas e efeito. Vai analisando para você ver. Então, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, o Evangelho, a Gênese e o céu e o inferno foram esmiuçados pelos espíritos do bem através de Francisco Cândido Xavier. Chico Xavier e Emmanuel receberam a incumbência
de nosso Senhor Jesus Cristo, mais um item, para poder esmiuçar a 5 obras básicas, como eles esmiuçaram. Você entendeu? Uma vez que, eu não sei se você sabe, Emmanuel, ele foi convidado por nosso Senhor Jesus Cristo, antes da codificação da doutrina dos Espíritos, a liderar a codificação da doutrina. Como, por exemplo, meu filho, confio a você a responsabilidade de juntar todos os espíritos, de juntar todos os seres que irão compor o Consolador prometido. Está sobre tua responsabilidade. O mais interessante, que a doutrina dos espíritos foi codificada a 18 de abril de 1857, quando Padre Manuel da Nóbrega já havia fundado a cidade de São Paulo. Nós vamos para o próximo vídeo. Ei, cronômetro!